Bom, meu nome é Paulo, eu tô no Guemais, no Google, como a verdade que liberta e também com a comunidade e Yahusha, o nome acima de todo nome. Você pode me encontrar no Face também através do e-mail paulinhocad@outlook.com. Bem, eu quero conversar com vocês sobre dízimos e ofertas. Mas antes de começar, eu quero ler uma palavra que está em Mateus 10. Mateus 10 diz assim: Curem enfermos, 10:8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrar na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz seja de vocês e repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Bem, a palavra é clara aqui que de graça receber e de graça dai, né? Que você não precisa de nada para falar a palavra do Criador, para mandar a mensagem dele. E eu não sei aonde que esse povo tirou do sistema religioso que precisa de dízimo, que precisa de dinheiro para anunciar a palavra, né? Essa palavra que é citada aqui em Mateus é o próprio Salvador falando, o dono da verdade. Então, essa palavra não pode ser contestada, né? Essa palavra, ela é sagrada. E ela diz que de graça receber e de graça dar. É para anunciar, você não precisa levar nada. Né? Com a roupa do teu corpo você vai e pronto. Que ele vai te sustentar, né? De alguma forma, usando pessoas ou como ele vai usar, a gente não sabe, a gente tem que ter fé e acreditar nisso, né? Eu acho que fé é acreditar na palavra dele, né? Acho não, tenho certeza que fé é acreditar na palavra de crer. Ser convicto que vai ser cumprida na sua vida, né? Porque se você tem dúvida, né? Então você não crê nele. Então eu quero falar sobre dízimos e sobre oferta. Mas antes de começar o estudo, é bom adiantar que esse estudo mostra que não existe dízimo na vigência da emuná, da fé que temos hoje, né, na nova aliança. Para começarmos a tratar desse assunto, sobre o qual existe tantas discussões, é preciso que verifiquemos todas as menções a dízimo nas escrituras, bem como a décima parte, porque são sinônimos, décima parte e dízimo. Dízimo significa exatamente isso, uma décima parte ou um décimo. Algo menor ou algo maior que isso não é dízimo. Aonde tem referência sobre dízimos? A referência de dízimos anteriores à lei, a referência de dízimos na lei e algumas referências após a vigência da lei. Contudo, depois da vigência da lei, é simplesmente referência. Então vamos analisar essas três situações. O dízimo de Abraão. A gente tem que se importar muito com o que fala, porque para não induzir entendimentos tendenciosos a quem ouve. Né? Na língua portuguesa ou qualquer outra língua, as palavras têm um significado que precisa ser usado com correção e adequação para transmitirmos corretamente um conceito ou uma formação, porque o uso errado da palavra pode e certamente levará a entendimentos incorretos. Seria passada uma ideia falsa e errônea aos leitores se usarmos expressões como prática de dizimar, ou Abraham dizimava, ou ainda Abraham entrega os seus dízimos. Isso não é fiel à verdade. É muito tendencioso, porque prática de dizimar, Abraão dizimava e Abraham entregava os dízimos, isso se diz com um procedimento único. E na verdade não existe esse procedimento único, né? Redigido dessa forma, estaria levando o leitor a entender que, leitor ou ouvinte, que Abraão dizimou muitas vezes, o que Abraão dizimava constantemente, né?
A própria expressão prática de dizimar passa uma ideia errônea que tal coisa acontecia sempre, o que não é fato escritural. As escrituras mostram um ato isolado, ainda que verdadeiro e sincero, mas isolado de Abraham, em relação a Melquisedeque. O nome certo dele é Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, o nome Melquisedeque, ele foi corrompido também, é um nome blasfemado. As escrituras mostram uma e somente uma entrega de dízimo singular de Abraham, e não mostra mais nenhuma, pelo que qualquer afirmação no sentido que pode levar, pode ser ou talvez seja, ou ainda, quem sabe, em relação a Abraão ter dizimado mais do que uma vez, não passa de conjecturas, suposições, afirmações não escriturais. Ou pior, adições às escrituras, de forma corruptiva. Pois não podemos achar, supor ou conjecturar sobre o que as escrituras nos mostram. Como já encontramos na questão do dízimo Abraham, como já entramos na questão do dízimo Abraham, seria melhor abordar todo o assunto em profundidade, mesmo que seja necessário referência novamente do que abordamos aqui. Abraham pagou o dízimo uma única vez a Melquisedeque. Isso é muito simples de entender, não somente porque tal pagamento só é relatado uma única vez em Bereshit, Gênesis 14:20, como e principalmente tal pagamento foi feito sobre os despojos de guerra, conforme Hebreus 7:4 nos afirma. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraham, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Como não consta que Abraham tenha participado de mais de uma matança de reis, nem que tenha se encontrado com Melquisedeque em cada matança, é correto entendemos que houve um despojo sobre o qual Abraham pagou o dízimo, um despojo único. É, pois, incorreto e tendencioso afirmar que Abraão praticava o dízimo, como se fosse coisa costumeira, ou mesmo que Abraão entregava seus dízimos no plural, como se ele tivesse entregue mais de uma vez. É correto, sim, afirmar que Abraão pagou o dízimo uma única vez, sob os despojos de guerra da matança dos reis, quando Melquisedeque foi ao seu encontro. É também importante perceber que Abraão não entregou dízimos sobre absolutamente nada de sua renda, dos seus próprios bens, mas sim dos despojos de guerra. Bem, esses que foram tomados dos vencidos, Abraão não entregou dízimos de suas colheitas, nem de seu rebanho, e muito menos de seu dinheiro. Entregou dízimo sobre os despojos de guerra que ele tomou dos vencidos. O povo Yahudi e o judaico considera Abraão como superior a todos, como patriarca da nação, sendo muito difícil reconhecerem que não havia alguém superior a Abraão, principalmente Yahushua. Memorizem, por favor, esse fato, pois vamos estar mencionando ele adiante e vamos ver a sua importância. Manialro, que é o Mateus 3, 8, 9, produz frutos bons, produz frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras o Lim pode suscitar filhos de Abraão. E a Rucana, João 8, 5, 6, 56 a 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os Yahudins, ainda não tens 50 anos e viste Abraham? Respondeu-lhe Yahushua, em verdade vos digo que antes que Abraão existia, Abraham existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atiraram nele. Mas Yahushua se ocultou e saiu do templo. Note que Yahushua se refere a Abraham como pai deles, e não como seu pai, ainda que ele tenha toda uma genealogia que passa por Abraham. Note também que a simples revelação da verdade acerca da diferença de estatura entre Abraão e Yahushua foi suficiente para que os Yahudim pegassem pedras para atirarem nele.
O pagamento do dízimo de Abraão não é mencionado nas Escrituras como um ato de fé, mas sim como um ato de reconhecimento de superioridade de Melquisedeque. Lendo as cartas de Hebreus, no capítulo 11, acerca dos exemplos de fé, vemos os seguintes exemplos da parte de Abraão. Obedeceu para ir a um lugar onde deveria receber por herança. Peregrinou na terra da promessa. Ofereceu Isaac em sacrifício. O nome de Isaac é Yautzak. Eu não sei pronunciar muito bem, não. Mas vocês conseguem entender. Como vemos, o pagamento do dízimo a Melquisedeque não é contado entre os atos de fé de Abraão. E como tal, os que argumentam que pagam dízimo por fé estão errando em seus entendimentos, visto que o dízimo do pai da fé, Abraão, não está contado como um ato de fé. O dízimo pago por Abraão é contado como reconhecimento de superioridade a Melquisedeque, tipo de arrucha sobre o próprio Abraão. Quando a Escritura diz, considerai, pois, quão grande era esse, aqui até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. O pagamento de dízimo único de Abraão visava tão somente estabelecer a superioridade de Arrucho, figurado por Melquisedeque. Por isso, um único pagamento de dízimo foi suficiente, não havendo necessidade de um segundo ou posteriores. Abraão é o pai da fé, e as Escrituras afirmam que fomos enxertados no povo Yahudi, o qual Yahu considera como sendo da fé e não da consanguinidade. Assim, pela fé, podemos nos considerar e somos filhos de Abraão, legitimamente, como seus descendentes. Romanos 4, de 1 a 17, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, se exaltar. Essa palavra gloriar, ela é meio complicada. Mas não diante de Ulim, do Todo-Poderoso, pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Ulim, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, aos que não trabalham, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Daúde, que é Davi, declarado bem-aventurado o homem a quem Ulim atribuiu a justiça sem obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem Yahweh não imputará o pecado. Vem, pois, está bem-aventurado sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos, Abraão foi imputado a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, que teve quando ainda era circuncidado. Para que fosse pai de todos os que creem, estando ele na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como lhe fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquele que fosse pai dos circuncisos. Dos que não somente são circuncisão, mas também andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que veio Abraão, ou a sua descendência, a promessa que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é anulada. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, segundo a dádiva, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente aos que é da lei, mas também aos que é da fé.
o qual é pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber o Lim, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nossa descendência em Abraão fica estritamente clara nesse texto, sendo ele o pai de todos os que creem. Abraão é, pois, nosso pai com P minúsculo, segundo as Escrituras. A carta dos Hebreus foi obviamente dirigida a este povo, com o objetivo de tratar das boas novas numa ótica judaica, abordando todo o conhecimento que eles já possuíam das Escrituras e esclarecimento pontos de fundamental importância para eles em relação ao que se fez. As cartas aos Hebreus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 28, que abaixo eu vou transcrever, vou citar, possui um contexto muito claro de evidenciar algumas coisas que falarei após lermos o texto ou ouvirmos o texto. Hebreus 7,10. Porque Melquisedeque, rei de Shualeim, sacerdote de Ulion, que saiu ao encontro de Abraham, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça e depois também rei de Shualem, o que é rei de paz. Sim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao filho de Ulim. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraham deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraham. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraham e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele que se testifica que vive. E por que assim dizer? Por meio de Abraham, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo, porquanto ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob esse povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdote, necessariamente faz-se mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso maior procedeu de Arruxa, tribo do qual Merrushua, Moisés, nada falou acerca dos sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isso. Se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não for feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Ulim. É visto como não foi sem prestar juramento, porque, na verdade, aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento daquele que disse, jurou Yahuú, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, por permanecer para sempre, tem o seu sacerdote perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que eles se chegam a Olim. Os que por eles se chegam a Olim. Porque vive sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote,
justo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Embora não tenha nenhuma relação com a nossa realidade do tempo presente, quando não mais estamos na vigência da lei, mas sim da fé, é sempre bom esclarecermos aspectos relacionados aos dízimos da vigência da lei, porque os que ainda insistem em dizimar por conta da lei perceberam o quanto estão enganados quanto às suas práticas, forma, lugares, em especial os que são viciados em citar Malaquias, cuja vigência está debaixo da lei, e não na vigência da fé. Será inútil também para abrir os olhos daqueles que estão sendo iludidos por pregadores de dízimo com base nos dízimos da lei. O dízimo na vigência da lei nunca foi entregue mensalmente e nunca foi entregue em dinheiro. Este é um primeiro aspecto bem relevante para os que hoje insistem em pagar dízimo em dinheiro e mensalmente baseado na lei. Vamos mostrar que na vigência da lei o dízimo só podia ser entregue no lugar determinado por RU. Não podia ser entregue em dinheiro e deveria ser consumido pelos próprios dizimistas diante dos levitas, e com a participação dos levitas, que eram sacerdotes segundo a ordem de Levi. Os que hoje entregam dízimo com qualquer base na lei estão errados enormemente, pelas seguintes razões. O sacerdócio levítico mudou para Yahudá, em Yahusha, e não há mais levitas diante dos quais entregamos dízimo da lei. Nos tornamos um reino de sacerdotes segundo Yahusha, mas não mais segundo o sacerdócio levítico. O dízimo da lei não pode ser entregue no Brasil, nem na Europa, e nem em nenhum lugar que não seja o lugar indicado, conforme veremos a seguir. O dízimo da lei não podia ser entregue em dinheiro, pois devia ser consumido pelos dizimistas, na presença dos levitas e com participação dos levitas, que já não são mais nossos sacerdotes. O dízimo da lei não era entregue mensalmente, era anual e trianual. E o mais importante de todos os pontos, nós não estamos debaixo da lei, pois estamos mortos para a lei e vivos em Yahusha. Quem paga dízimos da lei está negando a fé, porque ou vivemos na vigência da lei ou vivemos na vigência da fé. Assim não devemos retornar ao jugo da lei, de forma que estamos já lavados e purificados pelo sangue de Yahusha, por meio da fé e não da lei. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei, senão somente pela fé em Yahusha. Que frequência e em que lugar os dízimos eram apresentados sobre a vigência da lei? E o que era feito com eles? Devarim, Deuteronômio 12, de 4 a 14 diz: Não fareis assim para o vosso é todo-poderoso, mas buscarei o lugar que Yahusha, vosso escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos de todas as vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante Yahu, vosso e alegreis em tudo o que fizerdes, vós e a vossa casa, no que vos tiver abençoado, Yahu. Não procedeis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá Yahu. Mas passarei a Yardã e habitareis na terra em que vos herdar vosso Yahu. E vos dará descanso em todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá Yahu, vosso para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos a Yahu, e vos alegrareis perante Yahu, vosso Vós,
os filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e os levitas que moram dentro das vossas cidades, é que não tem porção e herança convosco, guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vireis, mas no lugar que Yahuwah escolher, numa das tribos, ali ofereceis os teus holocaustos e ali farás tudo o que ordeno. Devarim, Deuteronômio 12, 17 e 19, diz: nas tuas cidades, não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os prometidos, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerás perante Yahuwah, no lugar que Yahuwah escolher. Tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita, que mora na tua cidade, e perante Yahuwah te alegrarás em tudo que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Devarim, Deuteronômio 14, de 22 a 29, diz: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo e perante Yahuwah, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos, teu cereal, teu vinho, e daí por diante. Vocês podem ler lá, está em Devarim, Deuteronômio 14, 22, 29. Embora... Deixa eu ler aqui um pedaço aqui de um negócio da lei, antes da lei. Deixa eu ver aqui mais umas passagens aqui para estar comentando com vocês. Vamos ver sobre depois da lei. O que diz depois da lei? Vamos ver, vamos tentar achar as passagens aqui depois da lei para ver que era só referência. É complicado, que é muita coisa, e esse negócio é muito complexo. Você fazer um estudo muito complexo sobre o dízimo, ele requer vídeos grandes, áudios grandes, e o povo não tem, não. Então vamos ler primeiro, vamos ver algumas referências durante a lei, né? Embora não tenha nenhuma relação com a nossa realidade do tempo presente, quanto mais estamos na vigência da lei, mais sim da fé. É sempre bom esclarecermos os aspectos relacionados a dízimos na vigência da lei. A gente estava falando sobre antes da vigência da lei, né? E agora vamos começar a falar depois da vigência da lei. Porque ainda insistem em dizimar por conta da lei, perceberão o quanto estão enganados quanto às suas práticas conforme lugares. Com certeza, né? Esse povo que insiste na lei, eles estão totalmente enganados com relação a isso, né? Não existe ensino sobre dízimo na parte dos emissários que foram preparados por Yahushua para pregar as boas novas. Não lemos nenhum ensino ou recomendação sobre dízimo na vigência da lei, sobre a vigência da fé, né? Pelo contrário, vejamos alguns textos bastante relevantes sobre o assunto na Nova Aliança. Palavra de Capos no concílio de Yerushalayim. Ora, Capos é Pedro. Ora, Olim, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo a eles o Ruca-Olim. Ruca-Olim é o Espírito, né? O Espírito da verdade. Que o mundo, que esses protestantes, esses evangélicos clamam Espírito Santo, que é um grande engano deles, porque santo vem da palavra Satã, da etimologia da palavra Satã, então eles não estão invocando o Espírito do Criador, estão invocando o Espírito falso. Ele não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-os pela fé o coração. Agora, pois, por que temais a Rolim, impondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Morroquil e Arruxa, como também aqueles o foram. A prática de dizimar foi abolida junto da lei, e não pelo concílio de Yerushalayim. O concílio de Yerushalayim, Yerushalayim vocês conhecem como Jerusalém.
apenas endossou a revogação de toda a lei, tanto para os gentios, os Goim, como para os judaicos e alrudinos. Mas sobre o que referem essas palavras de Carpo no concílio? Insurgiram-se, entretanto, algumas das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Yahushua. Está em Atos 15:5. Note que havia fariseus que haviam crido, como hoje creio que há vários fariseus dos tempos modernos que dizem crer e com relação. E esses foi escrito essa alerta por carta. Então você vê que hoje em dia é a mesma coisa, né? Tem muita gente que crê no nome, mas crê na prática da lei, né? Isso está normal aí, quer fazer com que você ande sobre lei. A lei, hoje até o dízimo eles concordam, né? Mas eles querem praticar sábado, querem praticar vários pontos da lei, né? Porque a lei, se você pratica toda ela ou nada, né? A palavra é clara com relação a essas coisas, né? Os irmãos, tanto os emissários como os anciãos, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Isso é Pedro falando em Atos 15, 23, 29. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos armados Barnabé e Shaul, Paulo, conhecido como Paulo, né? Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Morroquil Yahushua. Morroquil é rei supremo, tá? Enviamos, portanto, Yahudá e Silas, os quais pessoalmente vos dirão essas palavras, pois pareceu bem a Rucaolim e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Disse mais o texto sobre como os gentios receberam essa notícia. Quando leram, sobremanente se alegraram pelo conforto recebido. Está em Atos 15:31. Além da fidelidade à verdade, meus sentimentos aqui expostos visam também esse conforto a todos vocês, no qual, irmãos de Antioquia, muitos se alegraram, por não terem mais que carregar pesado jugo de lei sobre seus ombros. Importante observar, é muito importante notar, ninguém deve pagar dízimos como ninguém deve receber dízimos na vigência da fé. Aqui não pode haver quem receba pelo simples fato de não haver quem o tenha que pagar. Os que recebem dízimo estão enganados. Aos que pagam, de modo que eles erram, também os que por eles orientados a pagar dízimo. Então está tudo errado. Quem paga tá, quem recebe tá, e quem orienta a pagar está tudo errado. Muito pouco temos sobre ofertas, porque elas não têm valor determinado, né? É algo entre você e Alru somente. Ninguém deve saber o que você oferta. A sua mão direita não deve saber o que faz a sua mão esquerda. Isso está em Mateus, né? O Salvador diz que tua mão direita não sabe, tua mão esquerda faz. Oferta é uma coisa sua com o Criador. Então ninguém tem que saber. É você o Criador. Enfim, a oferta só é medida pelo amor ao próximo. O que te mede é seu coração e a relação de amor seu com o próximo. Ninguém pode possuir essa medida, senão apenas Yahweh. Então não tem esse negócio de que uma oferta de tanto, uma oferta de tal. Ninguém pode fazer isso, né? Tá sobre maldição quem faz isso. Ninguém deve saber da oferta de ninguém e também não deve cobrar a oferta de ninguém. Isso é claro. Para evitar não só o mal, mas também toda a aparência do mal, sempre temos recomendado que as ofertas sejam enviadas dos ofertantes diretamente aos necessitados, sem passarem pela mão de intermediários. Certamente temos entre nós pessoas
suficientemente confiáveis para levar a oferta a algum necessitado que não possua conta bancária, o que por algum motivo não possa se locomover. Contudo, somente nesses casos deve ser aplicado, de modo que ninguém seja centralizador de ofertas ou cobrador de ofertas em nosso meio. Dar é fruto do amor, e por isso é algo que devemos muito incentivar. E eu refiro ao amor, porque o dar é consequência do amor. E como todas as coisas em nossa vida devem ser feitas sob a direção do Ruka Olim, do Espírito da Verdade, do Espírito do Criador, porque aquele que é guiado pelo Espírito do Criador, esse é filho de Yahweh. Até o quanto dar, quando dá e a quem dá, também deve estar sob orientação de Yahweh. Por isso, por um lado, devemos dar a quem o Ruka deseja abençoar, por outro, não devemos dar a quem o Ruka quer reter. E que ninguém confunda jamais avareza com o Ruka quer reter. Porque essa desculpa servirá só para você e para ninguém mais. E também não dê para tentar se justificar por obras, porque por obras ninguém é justificado. Dar é amar. São inseparáveis. Dar e amar são inseparáveis. E a segunda é a causa da primeira. Dar por qualquer outra razão ou por outro porquê não é aceitável aos olhos de Yahweh. Concluindo para vocês. Antes da lei, os dízimos entregues antes das leis não foram obra da fé, pois o dízimo de Abraão foi um ato de reconhecimento e não está mencionado em seus atos de fé. O dízimo de Yahocap foi um voto pessoal, isolado, que não sabemos se foi cumprido. Portanto, não se constitui em doutrina para que hoje, na vigência da fé, o praticamos. Na vigência da lei, os dízimos da lei eram para ser comidos e bebidos anualmente no templo. Se alguém quer viver sob a lei e entregar o dízimo, terá que esperar o tempo ser reconstruído, pois os dízimos não podiam ser entregues em nenhum outro lugar. Contudo, recomendo firmemente que ninguém se mantenha hoje sob o regime da lei, pois ao fazê-lo estará abandonando Yahushua e a salvação, que só a fé pode promover. A lei jamais trará salvação a ninguém. Na vigência da fé hoje não há ensino sobre dízimo por parte de Yahushua em primeiro lugar, bem como não há ensino sobre dízimo por parte de nenhum dos emissários em suas epístolas. Não se vê ninguém recolhendo dízimos no livro de Atos. Além do concílio de Yahushua Leim ter endossado o fim da vigência da lei, não foi o concílio que finalizou a vigência da lei, pois a morte de Yahushua que o fez, mas o concílio reconheceu isso e não incluiu o dízimo entre as 4 recomendações dos gentios iguais, nem os próprios judaicos. Então é isso, amados. Meditem nessa palavra, né? Esse povo pratica o dízimo porque eles têm vindo sobre maldição há tempo, né? Eles pedem o dízimo porque foram pedidos a eles, isso é maldição sobre maldição. Na verdade, o que de graça recebei, de graça dai. Então, e a palavra, o nosso Salvador, ele não te pede nada, ele te pede por amor ao próximo, para amar ao próximo, como a si mesmo e a ele sobre todas as coisas. Esse é o mandamento que ele vos dá. A lei se resume em amar ao próximo. Fiquem na paz, sejam grandemente abençoados. Que sua